Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar como reduzir a gordura no fígado. Primeiro, o que é isso? Ele é um distúrbio caracterizado pelo acúmulo de gordura no interior das células do fígado. Essas células são conhecidas como hepatócitos, tá? Porque fígado lembra células hepatócitas. Então lembre disso. Por que isso é tão importante? Porque o acúmulo dessa gordura pode provocar uma inflamação e fazer a troca dessa célula do hepatócito por uma célula que é conhecida como tecido fibroso. Essa característica evolui para a cirrose hepática. Então, gordura no fígado não é uma coisinha simples. Não é porque você não está sentindo dor, não está sentindo nada que você vai deixar isso acontecer com você, tá certo? Além da cirrose, pode também, essa quantidade de gordura acumulada no fígado, ela pode começar a produzir células tumorais e aí ter a origem do câncer. Então é muito importante você tomar cuidado se você já teve um diagnóstico de gordura no fígado ou esteatose hepática. Quais são os fatores que podem causar esteatose hepática ou gordura no fígado? Tem duas origens. Uma é a alcoólica, que aí é provocada pelo consumo excessivo de álcool, e a outra, a não alcoólica, que aí tem vários fatores que interferem. Então lembre, se você utiliza um uso excessivo de álcool, pode ser uma pessoa propensa a ter a esteatose hepática ou a gordura no fígado. A não alcoólica pode vir pelo sobrepeso, diabetes, má nutrição, ou seja, má alimentação também, perda brusca de peso, né? Tem essas pessoas que utilizam essas dietas da moda, que querem reduzir o peso repentinamente, então essa perda de peso repentina pode causar esteatose hepática, tá? O uso de alguns medicamentos, e aí vão os corticoides, então aquelas pessoas que utilizam corticoides e anti-inflamatórios, tá? Tomem cuidado, porque às vezes a pessoa está utilizando uma medicação para dor de cabeça, mas na verdade ela não está tomando a medicação correta, ela está utilizando um anti-inflamatório para resolver um problema que é mais simples. Então, tome cuidado nesse uso de anti-inflamatórios. Durante a gravidez pode surgir também, mas aí já é uma questão fisiológica que deve ser conversado com o obstetra. Alguns tipos de cirurgias, o sedentarismo, a síndrome metabólica e a obesidade, principalmente a obesidade abdominal, aquela pessoa que tem uma grande quantidade de gordura exatamente naquela linha da cintura. Então, como é que isso acontece? Como é que eu posso tratar essa gordura no fígado? Como é que eu posso reduzir essa gordura no fígado? Primeiro, eu tenho que descobrir qual é o fator que fez ela desenvolver. Se foi o álcool, então a gente tem que resolver com o consumo excessivo de álcool, tem que ser resolvido, tá? Se ela é de origem de um sobrepeso, obesidade, diabetes, má nutrição, então é importante que tenha fatores que modifiquem isso. Quais são esses fatores? Alimentação, sedentarismo, a prática da atividade física. Essa prática da atividade física, só lembrando que a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde no Brasil, eles recomendam 5 dias por semana, no mínimo 30 minutos. O que é o ideal é que você procure essa atividade física, aquilo que você gosta de fazer. Para quê? Para que você permaneça fazendo. Não adianta fazer uma coisa que você não gosta, porque aí você vai largar e não vai ter o resultado desejado. Uma outra coisa é modificar os hábitos alimentares. E aí a dica: consumir alimentos de origem vegetal. Frutas, verduras, leguminosas, hortaliças, folhosos, que eles sempre façam parte das suas 3 principais refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Um outro detalhe é começar a ler o rótulo dos alimentos, porque muitas vezes a gordura ela está ali inserida e você nem sabe. Por exemplo, um biscoito integral pode ter mais gordura do que um biscoito simples. Então, o que é que eu faço? Eu vou comer o quê? Troque. Comece a se alimentar de outros tipos de alimento que não sejam os industrializados que contêm gordura. Um outro detalhe, os bolos que já vêm prontos.
Quando a gente faz o bolo em casa, eu controlo tanto a quantidade da gordura, como o tipo de gordura que vai ser utilizado. Quando eu faço o bolo em casa, isso acontece, mas quando eu compro, fica à mercê de quem faz o bolo. Então, ele pode colocar mais gordura e também o tipo de gordura não é adequada. Por exemplo, as gorduras que aumentam esse tipo de gordura no fígado são gorduras de origem vegetal, mas aí não estou falando do óleo não, tá? Eu estou falando da gordura vegetal hidrogenada, né? Que aí é uma gordura dura e que aumenta potencialmente o acúmulo dessa gordura no fígado. Um outro detalhe, além de ler o rótulo dos alimentos, é conhecer, porque existe um tipo de gordura que se chama triglicerídeos, que o pessoal diz assim, a gordura da farinha, e realmente é, mas não é que é uma gordura, é que o corpo da gente pega o carboidrato simples, que está na farinha branca de trigo, está na farinha de mandioca, está no amido de milho, está no arroz, no macarrão, simples, sem ser os integrais. Esse tipo de carboidrato simples, o corpo da gente utiliza como triglicerídeos. E esses triglicerídeos também podem se acumular no fígado. Então é muito importante que você observe que tipo de alimento você anda comendo. O consumo de embutidos, presunto, apresuntado, mortadela, linguiça, salsicha e os demais defumados, né, alimentos que são defumados, todos eles têm uma grande quantidade de gordura durante a sua fabricação. Então tem que estar atento no consumo desses alimentos e retirar esses alimentos da dieta para que o seu fígado funcione bem, tá certo? Detalhes como esse fazem toda a diferença na hora de reduzir. Não existe uma receita padrão para todo mundo, não existe uma fórmula mágica. Existe mudança de qualidade de vida. Então, se eu mexer nos fatores, eu também vou ter uma redução da gordura do fígado. Muito importante é você procurar um médico, porque muitas vezes, para reduzir essa gordura no fígado, não basta só a mudança de hábitos alimentares ou de hábitos de vida, como acabar com o sedentarismo. Precisa da introdução de um medicamento. Então, é importante que você converse com o médico que fez seu exame para verificar o que pode ser feito, tá certo? E procure um profissional nutricionista para que ele te oriente, porque é uma doença e não é assim um exame. Não, ele é uma doença, esteatose hepática é uma doença que pode evoluir para uma doença muito mais complicada se não for tratada. E não importa se o nível, porque tem gente que recebe o resultado e diz assim, minha esteatose hepática é nível 1, então ainda tem até o 3 para chegar, mas você pode chegar no 3 muito rápido. Então tome cuidado com isso. Além do que, essa inflamação que a gordura promove no fígado, que pode acarretar a cirrose hepática até o aparecimento de um tumor, essa característica ela pode acontecer já desde a esteatose 1. E o fígado é um órgão importantíssimo para o nosso corpo, porque é ele quem pega os nutrientes, quem transforma, quem armazena. Então, um problema no fígado vai gerar outros problemas de saúde. Então, não deixe de tomar os devidos cuidados com relação à gordura no fígado. E isso não vale só para quem já tem a doença instalada, mas se você observou que está com sobrepeso, tem diabetes, tem síndrome metabólica, é sedentário, usa algum tipo de droga, que é como corticoide, tá? Ou perdeu peso bruscamente, é muito importante que você tenha um acompanhamento para também não desenvolver a doença. Quem já está com a esteatose instalada e é obeso, não busque saídas repentinas de perda de peso rápido, porque a doença pode piorar. Então, procure o atendimento do médico e do nutricionista, de um educador físico, para ver o que é que você pode fazer como parte do seu tratamento. Porque o tratamento para esteatose hepática, na maioria das vezes, ele é multidisciplinar, ou seja, você precisa de outros profissionais, fora o médico, para poder tratar. Então, se liga, tá certo? Muito obrigado por ter visto o vídeo. Tchau!